Oi, pessoal. O tema de hoje é transtorno obsessivo compulsivo. Eu já fiz essa palestra no grupo e nós optamos pelo trabalho em grupo hoje, com a oportunidade das pessoas partilharem os seus conflitos, porque a gente sabe que só esse assunto, por si só, ele já provoca sofrimento daquelas pessoas que têm o transtorno. Nós trabalhamos com a ideia de que tudo que fica em segredo, tudo que fica guardado, tudo que fica na obscuridade, ele ganha mais força. O fantasma ele fica mais forte quando fica na escuridão. Quando a gente tem coragem de falar, de partilhar o sofrimento, o fantasma ele tende a perder a força. E ali no grupo nós tivemos a oportunidade de trazer o assunto, o problema. Aquelas pessoas que têm transtorno, automaticamente elas já entram em sofrimento, porque é o estímulo, o próprio assunto em si é o estímulo. É claro que muitas vezes a pessoa está relaxada e está vendo um programa de televisão, vem aqueles pensamentos, aquelas imagens, aquelas ideias que ela não quer ter, ou às vezes até mesmo sentimentos que ela não quer ter, e aquilo aparece no sistema e ela entra em sofrimento. Às vezes conversando com alguém, né, qualquer estímulo pode provocar esses sentimentos que ela não quer ter, que são conhecidos como pensamentos, sentimentos, imagens, ideias intrusivas. E nós optamos por fazer o trabalho no grupo, porque aí, na medida que a gente foi falando, as pessoas foram compartilhando o que elas sentiam, o que elas viviam. O transtorno obsessivo compulsivo, ele se dá em dois momentos, em duas etapas. A primeira etapa são as obsessões. A pessoa então tem um pensamento, uma ideia, um sentimento ou uma imagem que ela não quer ter, que para ela causa uma angústia muito grande, causa um sofrimento muito grande. Essas ideias muitas vezes estão ligadas a ideias de vida e de morte, de conteúdo sexual, de violência e conteúdos religiosos. A pessoa tem aquelas ideias, aqueles pensamentos, e ela não quer ter aquilo. Então ela entra em sofrimento, que aquele pensamento persistente, aquela ideia persistente, aquela imagem persistente, e aquilo causa um grande desconforto, um grande estresse dentro do indivíduo. E daí tem um segundo momento, que são as compulsões. As compulsões, elas são uma forma de aliviar o sofrimento, é uma forma de anular aquilo que a pessoa pensou, ou pode ser também uma forma de não pensar. A compulsão, ela tanto pode ser uma maneira fantasiosa do indivíduo anular aquilo que ele pensou, aquilo que ele imaginou, ou pode ser uma maneira, inclusive, de não pensar. Vamos devagar que a gente vai entender isso. Vamos pegar uma coisa que a gente aprendeu na infância, pelo menos a minha geração aprendeu isso. Eu não sei se a sua geração, Ana, que é um pouco mais nova, se isso você chegou a alcançar isso. Quando o pessoal da minha faixa etária, nós éramos pequenos, nós não podíamos ver nenhum chinelo de cabeça para baixo, porque eu aprendi que chinelo de cabeça para baixo, a mãe morreria. Então, ao ver um chinelo de cabeça para baixo, automaticamente vinha a imagem, mãe morta, né? E isso já gerava uma ansiedade. A mãe morrer, isso gera uma ansiedade. Então, o que gerava um comportamento, que é desvirar o chinelo. Agora imagine se eu, como exemplo de pessoas da minha geração, estivesse num lugar ou numa cultura, num ambiente que o normal era chegar na entrada da casa e desvirar o chinelo. Eu ia entrar em conflito com aquela cultura, porque eu ia ter que querer desvirar todos os chinelos. Isso é compulsão, né? Não conseguir deixar o chinelo virado para baixo. Ou esse chinelo está numa sala e toda trancada, eu vejo pela uma grade, e aquele chinelo desvirado, né, eu tenho que entrar naquela casa de qualquer jeito, arrombo a porta da casa da pessoa, né, de repente de um vizinho, arromba a janela para entrar e desvirar o chinelo. Quer dizer, um ato incontrolável. Eu tenho uma compulsão de fazer uma coisa que fica incontrolável. Aí quando desvira o chinelo, vem um alívio. Minha mãe não vai morrer mais. Então, primeiro é o pensamento obsessivo.
e que causa um grande sofrimento, uma grande angústia, uma grande ansiedade. E depois, então, uma conduta compulsiva, um ato compulsivo para trazer alívio, como se estivesse desfazendo aquilo que eu pensei. Mas muitas vezes a compulsão também é uma forma de não ter, inclusive, os pensamentos. A pessoa pode ter as compulsões para não pensar. Vamos falar isso devagar. Hoje a gente sabe que 3% da população mundial sofre com toque. Então, é bastante pessoas, né? 3% de casos conhecidos, de casos que procuram ajuda. Mas eu, no meu conhecimento de ser humano, de pessoas que conversam com um, conversam com o outro, eu sei que o número de pessoas que sofrem de toque é muito maior. E as pessoas não falam por isso, elas têm vergonha. Vergonha daquilo que elas pensam, porque é bizarro. São coisas bizarras. A gente vai conversar sobre isso agora e a gente vai estar, né, vendo algumas dessas coisas. Então a pessoa guarda aquilo só para ela não quer compartilhar com ninguém, porque, poxa, ninguém vai entender, vão me chamar de maluco, de louco, e aí não fala. Como não fala, aquilo vai ganhando mais força e maior é o sofrimento. Então falar com alguém, partilhar com alguém, principalmente se for um profissional da área de saúde mental, um psicólogo ou profissões afins, assemelhadas, que pessoas que entendem do problema vai ajudar bastante, né? Muitas vezes a necessidade de também uma consulta médica, porque muitas vezes concomitante às fantasias que se adquirem ao longo do desenvolvimento, muitas vezes também a combinação de fatores orgânicos, fatores biológicos, fatores da química do cérebro, que está desregulada e precisa da medicação para poder regular isso. Mas o mais importante aí, do meu ponto de vista, são as fantasias que são criadas. O que eu disse na palestra sobre fobia, pegar aquilo que é mais rico do ser humano, a sua capacidade imaginativa, aquilo que é mais bonito, aquilo, né, que de melhor que nós temos, e a gente acaba pegando essa parte, essa nossa capacidade de fantasiar para criar os nossos próprios fantasmas, criar as nossas próprias armadilhas. Então, alguns tipos de obsessões ligados à morte, ligado à violência. Começar com esses dois, ligado à morte, né? A fantasia de que alguém vai morrer, alguém importante vai morrer, o filho vai morrer, a mãe vai morrer, sempre é alguém importante, é claro. Porque se fosse alguém que não fosse importante, não causaria sofrimento. O sofrimento acontece porque é a fantasia com que alguém vai morrer. Então eu lembro de alguns casos, preservando a identidade da pessoa, né, sem dar o nome, sem dar o endereço, sem dar as características, preservando completamente a identidade da pessoa, o sigilo profissional. A pessoa, e até não é o único caso, esse é o caso, mas igual a esse são muitos, eu já peguei muitos bem parecidos. A pessoa, ela estava brincando com uma bolinha dessas bolinhas de ping-pong, e de repente a bolinha caiu num buraco, caiu no bueiro, por exemplo, pum. Aí vem um pensamento: se você não tirar essa bolinha daí, sua mãe vai morrer. E de repente o bueiro lacrado, a pessoa, ela não consegue, ela é tomada de uma compulsão que ela tem que arrumar um jeito de arrancar aquela tampa de bueiro e tirar a bolinha, né? Ou às vezes uma bolinha, eu peguei até num outro caso, o idiota estava brincando com uma bolinha de papel, a bolinha de papel caiu num buraco de tijolos. Bolinha de papel mesmo, caiu num buraco de tijolo. Aí, se você não tirar essa bolinha de papel daí, você um dia vai ficar preso igual essa bolinha de papel. E a pessoa tem que quebrar o tijolo, quebrar o tijolo e tirar aquela bolinha de papel. A gente pode pensar assim: poxa, mas que coisa absurda, né? Por que as pessoas têm isso? Mas nós temos algum tipo de transtorno. Semana passada eu falei que 6% tem fobias. Hoje eu estou dizendo que 3% tem toque. Então eu tenho algum transtorno e você tem algum transtorno. E você que me ouve aí tem algum transtorno. O grande segredo não é negar o transtorno. Se você quer crescer, se você quer melhorar como ser humano, se você quer ser uma pessoa mais saudável, é descobrir o seu transtorno. Todos nós temos.
Agora há pouco eu falava, né, citava um autor que diz que todos nós temos algum tipo de ferida, em maior ou menor grau. Aquelas pessoas que dizem, não tem problema, eu sou saudável, eu sou normal, essas pessoas mais problemáticas, e geralmente elas acabam causando sofrimento a outros, que são intransigentes, são exigentes, são duras, são amargas, e acabam trazendo sofrimento a outros. Então o negócio ao invés de julgarmos, poxa, mas que esquisitice, é lembrarmos que nós temos a nossa esquisitice. Todos nós temos esquisitice. Se você quiser crescer, se você quiser mudar, se você quiser ser uma pessoa melhor, é começar a pensar na sua própria esquisitice. Quem pode discernir os próprios erros? Salmo 19, 12. Expurga-me tu aquelas coisas que me são encobertas. Traz para a luz. Salmo 19, 12. Tudo que vem para a luz perde a sua força. Então, as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo, elas têm medo, inclusive, de falar isso, né? Que elas ficam com vergonha depois que passa, né? Elas ficam com vergonha. Conteúdo de vida, de morte, conteúdo de violência. A pessoa vê uma faca e ela começa a ter medo de pegar aquela faca e enfiar em alguém. Né? E se eu perder o controle e pegar essa faca e enfiar em alguém? Aí ela começa com as manias ou com os comportamentos compulsivos de esconder faca, esconder objeto pontiagudo, né? Você vai na casa de uma pessoa que tem esse tipo de toque, você não vai encontrar, as facas vão estar tudo muito bem escondidas. Eu estou dando alguns exemplos assim, mas podem ser inúmeros outros. Né? Existe uma infinidade de coisas e que cada pessoa que vai pensar, né, no seu próprio transtorno. Conteúdo sexual. A pessoa tem imagem, tem um sexo com quem ela não quer ter sexo de verdade, ou pensa, vê imagens de órgão genital, de pênis, de vagina, e ela se incomoda com aquilo. É interessante que a pessoa entra em sofrimento porque ela não quer, no fundo, ela não quer pensar aquelas coisas, ela não quer sentir aquelas coisas, ela não quer aquele tipo de imagem, aquele troço intrusivo, né? Por isso que é chamado de intrusivo, porque está ali no sistema. E finalmente de conteúdo religioso, que às vezes também, muitas vezes se confunde com conteúdo sexual, porque às vezes a pessoa ela é uma pessoa religiosa e ela começa a xingar, a ter ou imagens de tendo relações sexuais com a divindade. Eu vou usar divindade, né, porque vai depender da religião de cada um. Não estou falando apenas para evangélicos. Não é só evangélico que tem toque, né? Pessoa católica tem toque, espírita tem toque. E justamente o que vai acontecer? Ela vai passar a ter esse conteúdo religioso, ela vai passar a apresentar o medo em relação a essas divindades. No meio evangélico, a figura mais importante, a figura mais presente é Deus ou Jesus Cristo. Então, a pessoa começa a ter imagens, né, obscenas com essas pessoas, mesmo que ele não tenha uma ideia, mas na cabeça dele ele cria uma fantasia qualquer. Ou palavras de xingamento, falando coisas ruins para Deus. Eu já tratei de pessoas assim. E a pessoa, ela chegava na igreja e começava aqueles palavrões na igreja, né? Palavras ruins, palavras pesadas, palavras chulas, palavras que a gente conhece como palavrão. E ela entrava num sofrimento muito grande. E aí ela veio para a terapia, eu falei assim, mas você quer de fato falar isso? Não. Isso faz algum sentido para você, isso? Não. Então, porque isso quem faz não é você, é a sua mente, a parte da sua mente adoecida. Isso não te pertence. Por isso que a gente chama de sentimento ou pensamento intrusivo. Na medida que a pessoa faz isso, ela para de dar tanta atenção a esses pensamentos, se preocupar tanto com eles, ele vai perdendo a força naturalmente. Quanto mais ela se preocupa, quanto mais ela quer tirar aquilo da cabeça, eu não posso pensar, isso tem que sair da minha cabeça, quanto mais ela fica agoniada tentando tirar aquilo da cabeça, mais aquilo está presente. Porque se você é uma pessoa que não tem transtorno, eu digo assim para você, né, falo assim para você, Ana, você não pode pensar em pendrive.
Se você é uma pessoa que não tem transtorno, você vai esquecer rapidamente. Daqui a pouco você vai se distrair com outra coisa, vai pensar em outra coisa. Se você é uma pessoa que tem transtorno, quando eu falo para você, você não pode pensar em pendrive, você vai ficar o tempo todo, eu tenho que tirar pendrive da minha cabeça, eu tenho que tirar pendrive da minha cabeça, eu tenho que sair da minha cabeça, sai pendrive da minha cabeça. Quanto mais você fala, mais você lembra, está feita a armadilha. Está feita a armadilha. Então o grande segredo é, mas não me pertence. Se você é uma pessoa que realmente acredita em Deus, Senhor, o Senhor sabe que está aqui, mas não me pertence. Eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso. Eu não quero essas imagens, mas estão aí. Eu te entrego. Né? Coloco nas tuas mãos e me dê a devida paz. À medida que a gente faz isso, vai diminuindo o poder, vai diminuindo. Falar com alguém que possa compreender sobre transtornos humanos e dizer, isso é humano, né? Faz parte, nós somos seres humanos e somos enfermos. Estamos num mundo de enfermidade e somos enfermos. O segredo, se quisermos melhorar, passa pelo reconhecimento da enfermidade, pelo reconhecimento do transtorno. E lembra, todo mundo tem um. Eu tenho, e o que me ajuda é reconhecê-los. Eu acredito que a Ana também tem feito o mesmo. E você que nos ouve, você que nos assiste, se você quer crescer, esse é o grande segredo, reconhecer os seus transtornos. Mas se eu reconheço e não tenho força para mudar, o que eu faço? Você reconhece que tem um transtorno. Como estamos falando de toque, vamos supor que você reconhece que tem o transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, você tem uma obsessão e provavelmente você tem uma compulsão, para poder dar conta dessa obsessão. Quais são as obsessões mais comuns? Obsessão com limpeza, limpa muito o ambiente, lava muito o corpo. Isso é uma compulsão, perdão. Não é obsessão, é uma compulsão. Compulsão por limpeza, compulsão por lavagem de mão, de corpo. Pode ser que a pessoa tenha dificuldade de reconhecer que essa compulsão tenha uma ligação com uma obsessão. Pode ser que o pensamento que ela tenha, as imagens que ela tem na cabeça sejam tão absurdas para ela mesma que ela não consiga enxergar isso e parta automaticamente para a compulsão. Compulsões religiosas, a fé é algo muito bonito, algo muito lindo. Mas a fé deve ser algo experimentada que nos torna uma pessoa melhor, eu acredito assim, que nos torna uma pessoa em paz, que o outro chegue até a gente e veja a vida, né? Veja paz, veja serenidade. Mas muitas vezes a pessoa tem a fé, mas é aquela pessoa dura, pessoa amarga, que não tem satisfação em viver, exigente. E às vezes essa exigência, e a pessoa ainda fica chateada quando alguém fala, poxa, relaxa. Não, eu estou fazendo melhor para Deus. E acaba arrumando muito problema. Eu costumo brincar, né? Em nome da religião, quantas vezes as pessoas morre em nome de Deus. Eu sou... Eu acho que isso, na verdade, é falta de Deus e a doença. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de reconhecer, mas quando ela começa a reconhecer, eu tenho um problema, eu tenho uma compulsão, sou perfeccionista, perfeccionismo é uma compulsão. Outro tipo de compulsão, é claro que nem todo mundo apresenta a mesma compulsão, pessoas podem ter compulsões, e geralmente são compulsões diferentes. Tem pessoas que têm mania de simetria, organizar tudo. Tem um filme muito interessante, Melhor Impossível, que o personagem, vivido por Jack Nicholson, ele até vai no restaurante, ele tem que botar tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo no seu lugar. A casa dele tem é todo metódico, até para andar na rua ele tem um ritual. E ele é um indivíduo, um belo exemplo de toque, transtorno obsessivo compulsivo grave. Melhor Impossível, filme lindo. Obviamente que é uma fantasia, né? Mas que retrata uma realidade de muitas pessoas que sofrem de toque. Embora o toque, a pessoa pode ter um toque de forma menos grave, né? Ter um toque mais ameno, mas que causa angústia, que causa sofrimento, que causa ansiedade e precisa ser resolvido. Então, quando a pessoa reconhece na sua compulsão um problema, que aquilo não passa a ser algo para ela comum, normal,
é assim mesmo, mas ela vê, poxa, eu estou em sofrimento, eu queria ser diferente. Quando ela pensa assim, eu queria ser diferente, não sei por que eu sou desse jeito, eu quero mudar, ela deu o primeiro passo. Aí o que fazer? O ideal é buscar ajuda, né? Buscar terapia, buscar um atendimento médico e falar disso. Olha, eu tenho esses pensamentos, esses pensamentos me assustam. À medida que ela abre, ela fala disso com alguém que é um profissional habilitado para entender, fica mais fácil lidar com aquilo. E o profissional vai ajudá-la a ver que aqueles pensamentos são só pensamentos, né? São fantasmas, que eles não podem fazer nada na vida da pessoa. Semana passada, quando eu falei de fobia, eu disse que a gente precisa ganhar confiança em nós mesmos. O que nos define, o que nós somos, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não são as minhas imagens, não são nem as minhas crenças, embora algumas pessoas digam isso, não são nem as minhas crenças, são as minhas escolhas. É o que eu escolho fazer, o que eu decido fazer da minha vida, é isso que me define. Isso é um pouco contraditório à própria linha que a gente assume, que é uma abordagem psicodinâmica, que crê no poder do inconsciente, que muitas vezes a gente tem condutas da ordem do inconsciente, de coisas que estão no inconsciente. Há um aparente conflito, mas não é conflituoso, na medida que, mesmo acreditando no poder do inconsciente, por exemplo, a gente sabe que muitas fantasias de violência, ela vem do que Freud chamava de thanatos, que nós temos duas forças enormes, o poder para a vida e o poder para a morte, e que nós temos impulsos agressivos, impulsos para matar, e que a gente aprendeu a conter esses impulsos para vivermos em sociedade, para vivermos na cultura. Aí que esses impulsos são dominados, né? A gente não sai matando as pessoas por aí afora. Por quê? Esses impulsos são dominados. Mas o fato de estarem dominados, e até nós passarmos isso de geração em geração, não quer dizer que eles volte e meia apareçam no sistema. Quando você, inclusive, aprende que são só impulsos inconscientes, mas que não é aquilo que você vai fazer de verdade, até isso fica mais fácil. Eu não preciso nem de fazer uma psicanálise, um atendimento psicanalítico profundo, né? Para descobrir que eu tenho esses impulsos. Não, eles estão aí. Todos nós temos isso. É difícil, às vezes, até a gente aceitar isso, mas nós temos esses impulsos destrutivos. A gente chama de pensamentos intrusivos porque a gente não quer que eles estejam ali. Mas quando nós chamamos de intrusivo, não quer dizer que vem de fora. Eu queria até falar, do ponto de vista puramente espiritual, e é claro, eu estou abrindo aqui um parêntese enorme para separar. Numa visão espiritual, eu poderia até dizer, se eu estivesse falando como um orientador espiritual, poderia dizer assim: olha, existe espírito. Se eu estivesse falando como orientador espiritual, eu poderia dizer assim: olha, existem espíritos que às vezes ele coloca pensamentos na cabeça das pessoas. Logo, não é seu, vem de fora. Se eu estivesse falando como orientador espiritual, mas como eu não estou, eu fecho parênteses e digo o seguinte: não é de fora. Isso é da própria pessoa, dos seus próprios impulsos destrutivos, mas que a gente tem a capacidade de fazer escolhas. Eu, mais uma vez, volto a dizer, já disse isso várias vezes, volto a dizer, eu creio na nossa capacidade de decisão. E nós decidimos pela vida. Nós decidimos por não agredir, nós decidimos por não matar, nós decidimos por não fazer mal, nós decidimos pelo melhor, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, pela proteção, pela vida. Por que a gente sabe que você decidiu por isso? Pelo conflito. Uma pessoa que tem outro transtorno, muito mais sério do meu ponto de vista, muito mais grave do meu ponto de vista, por exemplo, o psicopata, ele tem o desejo de matar, ele não tem conflito nenhum. Tem desejo de matar, vai lá e mata. Isso é um transtorno, é muito sério, é muito grave. As outras pessoas nem sequer têm consciência disso, porque elas têm um sistema que bloqueia esse tipo de impulso.
nem chega na consciência. Mas algumas pessoas, por alguma falha neurológica, ou pela questão da criação, por ter se passado por muitos traumas, ou por ser pessoas mais sensíveis, esses impulsos eles chegam à consciência. Quando chega à consciência, a pessoa entra em alarme, ela entra em palvorosa. E aí, ao invés daquilo passar, aquilo permanece. Porque o medo que aquilo se repita faz com que aquilo se repita mais uma vez. Aí a pessoa cria condutas compulsivas para poder afastar a ansiedade, para anular. É como se eu, com um comportamento compulsivo, eu anulasse aquele pensamento ruim. Então, eu penso assim, eu vou ter AIDS, porque eu olhei para a Ana e eu acho que a Ana está com HIV, eu peguei só porque eu olhei e eu desejei. Aí a fantasia começa a aflorar. Eu estou falando disso, mas eu lembro de um paciente que ele, religioso, mas envolvido pelos amigos, saiu para a night, foi para uma boate, chegando lá, foi para um lugarzinho lá da boate, e a mulher que ele estava acompanhado se despiu, e ele foi, então colocou o dedo nas partes íntimas da mulher. Saiu dali, ele só fez isso. Saiu dali, ele botou na cabeça que ele tinha contraído HIV. Nós estávamos vivendo naquela época de muitas pessoas contraindo HIV, ele botou na cabeça que estava com HIV. Começou a emagrecer, perder peso, né? Fez o exame, não tinha nada. Mas nem com o exame ele acreditava que estava bom. Isso é chamado de efeito nocebo. O efeito placebo é quando você toma água com açúcar e alguém diz que é remédio e você fica bom, de um transtorno qualquer. Você acredita que aquilo ali realmente é remédio, aquilo faz efeito. O efeito nocebo é o contrário. Nocebo é o contrário. Você cria uma fantasia de que algo vai te fazer mal e faz mesmo não tendo nenhum motivo para fazer mal, acaba fazendo mal. Então, foi difícil ele se perdoar e ele teve que fazer vários exames até acreditar que ele não estava com nada, porque ele botou na cabeça que estava, e isso acontece muito. O que acontece no transtorno obsessivo compulsivo é um pouco disso, porque a pessoa tem um pensamento ruim e ela acredita naquele pensamento ruim. Ela diz, sua mãe vai morrer, ela acredita, minha mãe vai morrer, eu tenho que fazer alguma coisa para minha mãe morrer. E tem outras fantasias, a pessoa bota na cabeça que ele é a besta, eu acho que eu sou o 666. É uma infinidade de coisas que acontece que vai causando angústia na pessoa. O autor do livro O Peregrino, John Bunyan, segundo os entendidos, esse é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. O John Bunyan ele é considerado um herói da fé para muitos, porque ele foi proibido de pregar o evangelho, e aí foi preso, mas continuou pregando. No livro A Psicologia da Religião, um autor chamado Merval Rosa, livro da Juerp, ele conta um pouquinho da história do John Bunyan, e ele diz que John Bunyan tinha toque, e ele tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ele achava que ele ia falar alguma coisa que ofendesse Deus, então ele chegava a ter compulsão de ficar segurando a boca, prendendo a boca desse jeito para não falar algo que ofendesse o Espírito Santo de Deus. Ele ficava tão atormentado com esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus que ele pensava já chegou a pensar em se matar. Quem diz isso é o Merval Rosa no seu livro A Psicologia da Religião, editora Juerp, página 127 do livro, 127 em diante, ele contando a história de John Bunyan. Então, o que acontece? Um homem que escreveu um livro tão abençoado, tão lido, conhecido através de filme, de desenho, O Peregrino, tinha um transtorno. Quem está livre de ter problema, de ter transtorno, né? Ninguém está livre de ter uma enfermidade. E como eu disse na aula passada de fobia, muitas vezes a gente ora a Deus e Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente tem que aprender a crescer com a enfermidade, com o transtorno. Paulo tinha um transtorno nos olhos, segundo os entendidos, e orou a Deus 3 vezes e ele diz, a minha graça te basta.
Dá uma olhada ali na palestra de fobia que eu falo um pouco mais disso, na palestra anterior. Então, às vezes, esses transtornos, eles aparecem, se a gente não der atenção a eles, se a gente perceber que é apenas uma questão humana, a minha natureza humana, ela é capaz de pensar, de sentir e de imaginar qualquer coisa, faz parte da natureza humana. Eu posso pensar, eu posso sentir, eu posso imaginar qualquer coisa. Eu não estou livre de pensar, sentir ou de imaginar qualquer coisa. Agora, eu escolho o que eu quero fazer. Isso é chamado de livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito particularmente que pensamento não é pecado, sentimento não é pecado, nem imagens é pecado. Só pode ser pecado se eu exercito o meu livre-arbítrio. Eu escolho, tenho o bem e o mal, e eu escolho se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. Na medida que eu sei a diferença entre o bem e o mal, e eu escolho o mal, aí é pecado. A fraqueza, por exemplo, nós já nascemos pecadores, mas nós nascemos pecadores porque nós nascemos com essa fraqueza, segundo a teologia cristã, obviamente, né? Porque nós já nascemos com essa fraqueza, então eu não tenho como escolher, não depende da minha escolha, eu já nasço, eu já tenho essa enfermidade, por isso que a gente tem esses transtornos todos. Não é minha escolha ter os transtornos. Então o livre-arbítrio, obviamente que ele é limitado, porque eu não escolhi ter o transtorno está aí. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer desse transtorno. Eu não acredito nesse livre-arbítrio. Então, o que eu penso não é pecado. Ah, mas a Bíblia tem texto que fala, né, que são os maus pensamentos. Sim, os pensamentos eles podem ser ruins, mas eu posso entregá-los para Deus. Eu não preciso abrigá-los na minha cabeça, eu não preciso dar vazão a eles. Agora, quando eu gosto daqueles pensamentos, são pensamentos que eu gosto, e eu quero ficar pensando naquilo, aí eu estou começando a chocar, como diz Tiago, a chocar o pecado. O Tiago que diz isso, né? Começa a chocar o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Mas é um pensamento que eu não quero estar ali, que esteja ali. Como é que eu posso estar pecando com uma coisa, inclusive, que eu não quero? Eu estou angustiado. Eu não queria estar pensando nisso, mas está aí. Então não é pecado. Até porque eu estou exercitando o meu direito de escolha, o meu livre-arbítrio, e o pensamento está ali, aquele pensamento intrusivo. Então, dessa forma, não é pecado. Então é relaxar. Deus entende, Ele é um ser grandioso, né, a um ser de uma tamanha compaixão, amor, e Ele sabe que nós somos enfermos. O Salmo 103, versículo 14, se eu não me engano, diz assim: Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. É o Salmo 103, o versículo 10 ou 14, eu não tenho certeza agora qual os dois desse versículo, mas ele diz mais ou menos assim: Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ou seja, Ele lembra que nós somos pessoas problemáticas, difíceis, complicadas. E o que Ele quer fazer é nos ajudar na medida que eu reconheço essa complicação. Então Ele não vai me condenar porque eu tenho um transtorno. Agora, eu tenho um transtorno, eu não quero mudar, já é outra coisa. Eu tenho um transtorno e quero continuar do jeito que eu estou, já é outra história. Eu tenho pensamentos ruins e gosto desses pensamentos ruins. Eu quero praticá-los. Eu estou esperando só uma oportunidade para praticá-los. É uma outra coisa. Então é isso. Na medida que a gente aprende a relaxar, não me pertence, não é meu, não faz sentido para mim, ele perde a força. Eu acho que, em geral, é isso. Quer fazer uma pergunta? Se eu resolver procurar um profissional de saúde, quem eu me reporto? Eu não entendi a sua pergunta. Qual o profissional? Eu sei que eu tenho um transtorno, eu não tenho confiança em casa, porque as pessoas não vão entender o que eu estou passando. E muitas das vezes eu vou num postinho de saúde e o clínico geral, o médico daquele postinho, não consegue compreender a minha angústia. Tem como me passar um endereço ou alguém que eu possa...
Bom, você está praticamente remetendo a pessoa a ligar para um profissional de psicologia, né? O profissional de medicina, ele é um profissional também qualificado e indicado para tratar de transtorno obsessivo compulsivo. Infelizmente, devido à pressa, devido à quantidade de pessoas com uma série de transtornos e às vezes outros problemas físicos de emergência, né? Quando você chega, por exemplo, na emergência, você tem lá as classificações de risco, né? Mas se tiver um profissional perto da sua casa, um postinho de atendimento ou um médico particular que você possa se abrir, tenha tempo para te ouvir, é um profissional indicado. Não tendo profissional de psicologia, na maioria dos casos, quando não há necessidade da medicação, o profissional de psicologia é o mais indicado. Eu não tenho como indicar a não ser nos procurar, né? Não sei se é isso que você queria. Nosso telefone, nossos contatos, meu telefone é 974541877, 21 974541877. Aqui no QG da Paz tem eu como profissional e tem a Ana que me auxilia. Qualquer um de nós poderá te atender. Estamos preparados para ouvir, né, o que você tem a compartilhar e o que você fala para a gente, com a gente fica, com a gente morre. Estamos preparados para entender que você é um ser humano e como ser humano é sujeito a sentir, pensar, ter qualquer tipo de imagem, que o que te define não é essas coisas, mas são as suas escolhas. A escolha que você quer fazer da sua vida. A pessoa que você quer ser, você escolhe. Nossa abordagem é uma abordagem eclética, né? Nós temos uma visão psicodinâmica, acreditamos no inconsciente, acreditamos na história de vida da pessoa, na infância, os traumas que ela passa, que precisam muitas vezes ser revisto, ser modificado, mas acreditamos também na nossa capacidade de escolhas, de decisão, né? E o nosso livre-arbítrio, de buscar e conseguir ser aquilo que a gente realmente deseja ser. É uma visão, nesse segundo momento, é uma visão humanista, uma visão existencial humanista. Como dizia Paul Sartre, eu não posso mudar o que fizeram com o meu passado, né? O que aconteceu lá atrás eu não posso mudar, mas eu tenho o poder de mudar o que vai acontecer daqui para frente. Obviamente que a gente não é totalmente existencial humanista, porque a gente acredita que muitas vezes eu preciso ir lá atrás e reformular muitas coisas que aconteceram lá atrás. Mas eu não vou ficar só preso lá atrás, eu preciso também desejar o meu futuro. Eu preciso sonhar com o meu futuro, eu preciso acreditar no meu futuro e desenhar o meu futuro, e nós acreditamos que o ser humano pode fazer isso. Eu tenho ensinado ao grupo aqui no QG da Paz, ensinado algo que a gente tem aprendido muito com a física quântica e com a própria psicologia, na nossa capacidade de planejar aquilo que a gente quer ser, fechar os olhos e se ver sendo essa pessoa. E eu dei esse mesmo exemplo que eu estou dando agora, que eu vou dar agora, eu já dei na aula de fobia, que é Deus chamando Abraão e dizendo para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Aliás, o próprio nome que já foi trocado, né? Antes de ser pai, ele é chamado de Abraão, pai de uma multidão. Quer dizer, Deus já o convida a ver aquilo que não existia, a enxergar aquilo que não existia. Depois, Deus, por várias experiências, faz com que ele olhe a areia do mar, que ele olhe as estrelas do céu, e que ele veja, tanto na areia do mar quanto nas estrelas do céu, que ele veja os seus filhos, que ainda não existiam na mente de Abraão, mas existiam na mente de Deus. Quando Deus fala para ele: olha, Abraão, Deus está fazendo com que aquilo já também exista na mente dele, para que ele tenha fé. É o que acontece com Jacó. Muitas pessoas falam assim: poxa, mas essa palavra é tão fantasiosa, né? Porque Jacó, ele era enganado por Labão. Labão era o patrão de Jacó e eles combinaram um salário. E Jacó falou assim: olha só, Labão, tio, você vai me pagar todas as ovelhas que nascerem salpicadas e malhadas e com uma mancha, vai ser o meu salário. E aí
Labão, opa, beleza. Labão falou assim, vou me dar bem. Aí o que Jacó faz? Jacó vai e pega as varinhas e faz um monte de lista nas varinhas. E ele acredita que pelas ovelhas olhar aquelas varinhas listradas, é que as ovelhas começam a parir com listas, porque estão vendo a lista nas varinhas, mas na verdade não é as ovelhas que veem as listas. Quem vê as listas é Jacó. E Jacó acredita que elas vão nascer salpicadas e mais nada. O que acontece? Elas nascem. Alguém fala assim, mas isso é bobagem, isso é fé. A Bíblia chama isso de fé. E a física quântica hoje chama, né, de você vibrar de acordo com aquele futuro que você deseja. Bom, não estou dizendo que você tem que aderir à física quântica, mas se você pelo menos acreditar no seu futuro, se você começar a visualizar o seu futuro, há indícios teológicos de que você vai conseguir ser aquilo que você começa a acreditar. E aquilo que não for, né, vai ser reformulado. Aquilo que não for para ser, na medida que você começa a construir, ou se reconstruir, ou se reorganizar, as coisas vão se ajeitando. Muitas vezes você tem uma fantasia que quer ser uma coisa, mas na medida que você vai trabalhando essa visão, você vai descobrindo você mesmo, e você vai reformulando. Somos seres com essa capacidade de mudança, de crescer, de aprender, de mudar, de transformar, de mexer, de um tempo ser uma coisa, depois que desejar ser outra, está sempre se reinventando. Isso faz parte da natureza humana. Se você está travado aí, sempre nas mesmices, eu acho que é hora de buscar ajuda. É hora de começar a se reinventar através de uma terapia. A terapia não é para maluco, não. É para quem quer crescer, quem quer mudar, quem quer fazer diferença. Convido você a nos procurar, ou se estiver muito longe da gente, procurar em outros lugares. Se quiser indicação pessoalmente de algum colega, conheço alguns colegas, né, em outras áreas, em outras regiões, lado de Campo Grande, Jacarepaguá, a gente também pode estar indicando pessoas nessa região que vai poder estar te atendendo, tá bom? Espero poder ter ajudado em alguma coisa aí. Mais uma vez, qualquer coisa, mesmo que não seja para o atendimento, você pode fazer um comentário, uma pergunta nas descrições aí do vídeo, ou pode nos ligar, entrar no nosso Facebook, fazer qualquer pergunta. Carlos Alberto Silva Ferreira é o meu Facebook, você pode pedir a solicitação de amizade e mandar uma pergunta. Ou PAC Psi Saúde Emocional, que é um outro Facebook que nós criamos justamente para essas questões de psicologia. Você também pode pedir a amizade da Ana Paula, Ana Paula Sena, fazer pergunta para ela, ficar mais à vontade com a mulher. E o nosso site, entra no Google e coloca lá PAC Saúde Emocional, vai te dar a página do site para você acessar. É isso. Forte abraço.